Sandro e Henrique, vocês falaram muito aí sobre uma das ferramentas que é localização de dados. E a gente tem muito em voga no jurídico aí, né, na legislação hoje, Ingrid, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como hoje as instituições, de fato, têm a LGPD aí muito próxima? Como é que a gente vai trabalhar com a LGPD a favor dessa cobrança? É interessante, Poliana, você trazer isso, porque a LGPD, ela é... Eu nem digo que é mais nova, né? Porque já está em vigor, já tem um tempo. A pandemia atrasou um pouquinho a vigência dela, mas é uma lei que já foi promulgada, eu creio que em 2019, que todos já deveriam estar cientes aí acerca dela. E muitas instituições de ensino não estão preparadas, de fato, para receber a LGPD. Porque a LGPD ela é importante em vários aspectos, ela envolve vários aspectos. A instituição de ensino, às vezes, chega para mim e fala assim, eu quero um contrato aí, tem uma lei de proteção de dados, ajeita o contrato para isso, Aí, coloca né? aí. Tem que ter no contrato, legal, que bom que a instituição de ensino está se preocupando com o contrato. Mas não é só o contrato. Aí a gente entra no que Sandra e Henrique já falaram, processos, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, eu coloco ali no contrato falando que os dados do aluno, os dados do responsável financeiro, do contratante, eles vão ser utilizados para fins de cobrança, tá? Eu posso compartilhar esses dados como empresa terceirizada para fins de cobrança. Eu tenho que colocar, apesar de que a LGPD tem base legal, né? Tem base legal para cobrança. Eu não precisaria nem pedir autorização. Mas como eu vou compartilhar ali um dado com uma empresa terceirizada eventualmente, e sempre naquela pegada de informar o meu consumidor, né? Então eu informo ali e digo, vou compartilhar os teus dados, vou usá-los para isso. E fora isso, eu posso usar os dados do aluno para matricular em simulados, tá? Você me autoriza a utilizar. Então, a LGPD ela vai prever tudo isso. A utilizar a imagem do aluno para propaganda, entra também no direito de imagem, né? Que é uma vertente da LGPD, mas que é muito anterior à LGPD, né? Quando a gente fala aí de nome, imagem, de voz, ele é um direito da pessoa muito anterior à LGPD. Então, também tenho que colocar uma cláusula específica sobre isso. Aluno, você permite utilizar a sua imagem numa propaganda institucional, né, um vídeo institucional, enfim, para eventos dentro da instituição de ensino. Então, tudo isso tem que ser previsto. Mas, mais do que isso, Poliana, a LGPD ela requer uma mudança de comportamento, o estabelecimento de procedimentos. Não adianta eu prever ali no contrato que eu vou tratar os teus dados e como eu vou utilizá-los se eu não tenho um mapeamento de dados, se eu não sei como é o fluxo desses dados. Tá bom, eu pego os teus dados aqui no momento do contrato, mas esse contrato vai para onde? É um contrato físico? É um contrato online? Ele vai ficar arquivado dentro de um almoxarifado, dentro de uma nuvem? Quem é que vai ter acesso a esse contrato? Vai ser só o diretor? Vai ser meu TI? Vai ser aberto esse contrato? Então, eu preciso ter um mapeamento de dados desse contrato, né, de todos os dados, não só do contrato, mas dos dados financeiros, dados dos alunos, do responsável financeiro e dados até dos meus colaboradores. A LGPD ela é bem abrangente. Onde tem fluxo de dados, tem LGPD. Então, se eu tenho um professor, eu tenho ali o dado do professor, eu tenho o contrato de trabalho com esse professor, com o prestador de serviço, com o colaborador, né? Se meu professor bate ponto, eu tenho um dado biométrico, que é um dado sensível. Então, é um dado que requer ainda mais cuidado, porque eu estou tratando a biometria daquele professor, né? Então, um aluno que normalmente pede também ali, principalmente quando é menor de idade, né? Seu filho tem alergia a alguma coisa, tem alguma doença, eu estou tratando de dados sensíveis, informações sobre a saúde daquela criança, ainda mais quando é menor de idade, aí o cuidado tem que ser redobrado. Então, eu preciso não só no contrato educacional, não só no contrato de trabalho, mas internamente ter aí um mapeamento de dados para saber por onde é que esse meu dado anda, onde é que ele vai ser armazenado, quem é que vai ter acesso. Eu preciso de um relatório de impacto. Qual é o risco de vazamento de dados? Tá? Eu vou tomar todas as cautelas, mas ainda assim pode ter um vazamento de dados, pode vir no hacker, entrar e vazar os dados, mas se eu tiver esse relatório de impacto, eu até estou protegido perante a lei mostrando, olha, a gente fez o que pôde. Eu minimizo, né? Minimizo o impacto, né? E até a reação para amenizar esse impacto é mais rápida, porque eu já sei onde foi a falha, eu já tinha tudo mapeado, eu já tinha esse relatório. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, quando vira e fala assim, opa,
teve um vazamento de dados aqui. E você, empresa, o que você fez para evitar que isso acontecesse? Ah, não, nós temos um relatório de impacto montado, temos tudo feito, nós usamos ferramentas, antivírus, softwares, senhas de acesso, tomamos toda a segurança, mas todo mundo está sujeito. Porém, tomamos todas as medidas necessárias. Então, até a questão de evitar multas junto à NPD, né, de evitar processos ou de amenizar aí os custos, indenizações com isso, pode ser evitado toda essa problemática, pode ser reduzido o impacto mediante essas medidas da LGPD. Eu acho que traz uma segurança dentro de todo esse processo, né, que envolve as relações aí de responsável, aluno, instituição, cobrança terceirizada, uma instituição eu estou trazendo a informação, né, pro meu aluno, pro meu cliente. Ele sabe que eu tenho toda uma ferramenta, que eu me programei, me organizei. E que eu vou ter, inclusive, uma terceirizada tratando desses dados. Né? E eu tô ciente disso, né? E o interessante, Poliana, Henrique e Sandro, que hoje a gente fala muito que dados valem ouro, né? A gente tá no... né? Hoje é a informação mais preciosa para qualquer empresa. Por isso tem uma lei que se volta para isso, porque de fato as nossas informações hoje valem ouro, ainda mais nesse mundo informático, né, universal, aí globalizado. O Sandro pega um celular, acessa um site ali, tem ali dizendo, você aceita os cookies? Você clica, não sabe nem o que está clicando, e você está fornecendo os teus dados para aquele site. Então, os dados hoje valem ouro, de fato há uma preocupação do nosso judiciário, do nosso legislativo com isso, em razão disso, e por isso a importância de se atentar à lei e de implementar medidas, né, ferramentas internas nas empresas, nas instituições de ensino, que possam proteger os dados que elas tratam de fato, que estão ali sobre a gestão delas.